Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós começaremos uma outra pequena série dentro do podcast sobre a Lei Geral de Proteção de Dados envolvendo a LGPD e o diálogo das fontes. Nós teremos 10 episódios nessa pequena série, com 2 a cada semana. A LGPD não é a primeira lei no Brasil que regula e protege os direitos dos titulares de dados pessoais e as atividades de tratamento de dados. Esse tema já é objeto de atenção do Legislativo há alguns anos e mesmo antes da popularização da internet, até mesmo do enquadramento jurídico da matéria na sua amplitude atual e do uso da expressão dados e da diferenciação entre dados e informação. Desde a Constituição de 88, nós já temos fundamentos normativos no Brasil para a tutela dos dados pessoais, ainda que com outra denominação ou sem uso dessa denominação específica dados pessoais. A LGPD tem a característica principal de regular a proteção de dados de uma forma sistematizada, mas em decorrência da amplitude da matéria e da produção dos efeitos em relações jurídicas diversas, como a regulação e fiscalização da atividade pela autoridade nacional, a necessidade de proteção de dados nas relações de consumo ou mesmo em contratos firmados entre empresas ou em negócios jurídicos presenciais ou à distância, entre diversas outras possibilidades de realização de tratamento de alguma operação de tratamento de dados. A interpretação e a aplicação da LGPD não diria que normalmente, mas invariavelmente a interpretação e a aplicação da LGPD vai precisar de um auxílio subsidiário ou supletivo das normas específicas incidentes sobre a relação jurídica que tiver os dados pessoais em seu objeto, e ainda que total ou parcialmente no objeto da relação jurídica, nós poderemos ter e teremos a aplicação da LGPD com outra lei específica de acordo com a natureza da relação jurídica. Nós veremos nessa série que nas relações de consumo nós teremos muitas situações que envolvem tratamento de dados e que incidirão sobre elas tanto a LGPD quanto o CDC e ao mesmo tempo a ANPD e o PROCON atuarão como agentes administrativos fiscalizadores de eventuais atos ilícitos praticados nessas relações ao mesmo tempo de consumo e que envolva dados pessoais. E com a entrada em vigor da LGPD, não houve necessariamente uma revogação de dispositivos legais que tratam de dados pessoais, seja com base no critério da cronologia ou da especialidade. Também não houve expressamente a revogação de dispositivos pela LGPD, mas ao contrário, é mais apropriado falar em diálogo das fontes entre a Lei Geral de Proteção de Dados e outras leis que também versarem sobre a proteção de dados pessoais, que continuarão coexistindo no ordenamento jurídico e devem ser aplicadas de forma conjunta para manter a coerência do nosso sistema normativo e resolver os conflitos de interpretação e aplicação das normas. É possível dividir, assim, as relações da LGPD com outros atos normativos a partir de 2 grandes ramos jurídicos, o direito público e o direito privado. E a partir das características gerais das normas próprias desses ramos e da análise de proteção de dados na Constituição, nós veremos nesse episódio e nos próximos as relações, os principais atos normativos no Brasil que auxiliam a LGPD a regular e a proteger os dados pessoais e as atividades de tratamento, tanto em relações jurídicas envolvendo pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado, e também nas relações que envolvem pessoas jurídicas de direito público e, ao mesmo tempo, situações que nós teremos a aplicação da LGPD com alguma norma de direito privado e outras que demandarão a aplicação da LGPD com outra norma de direito público. Em primeiro lugar, e com fundamento no critério da hierarquia, a Constituição, num
tem propriamente a possibilidade de conflito normativo com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas sim a necessidade de observância da Constituição pela LGPD, e é o que ocorre. As normas da LGPD, como nós já vimos em alguns episódios do glossário da LGPD, tem a preocupação com a efetivação de diversos direitos individuais assegurados pelo artigo 5º da Constituição, principalmente a partir do direito à privacidade. Então, a LGPD, na sua interpretação e aplicação, deve ser considerada de acordo e como sendo uma norma que busca dar efetividade aos direitos constitucionais. A Constituição tem as normas gerais e abstratas que servem para a proteção de dados pessoais no Brasil e também um dos meios processuais adequados para o exercício dos direitos de conhecimento e retificação de dados pelo titular. Então, eu vou destacar na sequência 6 normas constitucionais que incidem sobre a proteção de dados pessoais. A primeira é o fundamento da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. O tratamento de dados pessoais precisa observar a dignidade da pessoa humana, no sentido de que isso traz como principal consequência a necessidade de uma proteção ampla dos direitos do titular em todas as formas de tratamento de dados pessoais. Então, entre os meios da proteção desses direitos estão os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, que são fundamentos da LGPD, previstos no inciso 7º do seu artigo 2º. Em segundo lugar, nós temos o fundamento da livre iniciativa, que está no artigo 1º, inciso 4º da Constituição. As atividades de tratamento de dados pessoais não são contraditórias, mas elas autorizam e permitem e convivem com a inovação, o aprimoramento das atividades empresariais, auxiliam na ampliação da concorrência e na criação de produtos e serviços novos, melhores e com custos reduzidos. Então, a proteção de dados também deve se relacionar e não impedir ou proibir ou criar barreiras com o desempenho das atividades econômicas lícitas submetidas à regulação e fiscalização do Estado, de acordo com o artigo 1º, inciso 4º da Constituição. Então, por isso que a livre iniciativa, a livre concorrência, o desenvolvimento econômico e tecnológico, a inovação e a defesa do consumidor também são fundamentos previstos nos incisos 5 e 6 do artigo 2º da LGPD e devem ser compatibilizados, na medida do possível, na proteção dos dados pessoais. Em terceiro lugar, em complemento à dignidade da pessoa humana, nós temos a promoção do bem-estar geral sem discriminações de qualquer tipo, prevista no artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que proíbe a existência de discriminações ou a busca de fins discriminatórios ilícitos ou abusivos, com fundamento em religião, origem étnica, vida sexual, opinião pública, entre outros fatores, no tratamento dos dados pessoais, o que também é observado e tem fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados, e aí principalmente no artigo 2º, inciso 2º, que conceitua os dados pessoais sensíveis, e também nos artigos 6º, inciso 9º, e no artigo 20, parágrafo 2º da LGPD. Em quarto lugar, nós temos a liberdade de expressão com a proibição do anonimato nas manifestações de pensamento, previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição, o que preserva os direitos de resposta e a indenização do titular de dados pessoais, observando, evidentemente, a liberdade de expressão. E também, da mesma forma, a liberdade de expressão as liberdades, melhor dizendo, de expressão, de informação, de comunicação e de opinião são fundamentos previstos no inciso 3º do artigo 2º da LGPD. Em quinto lugar, nós temos a cláusula geral de privacidade, prevista no artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição, que protege de forma ampla, a partir do conceito de privacidade, que compreende a vida privada, a honra, a imagem e a inviolabilidade de dados, e a intimidade também, e a inviolabilidade de dados das pessoas naturais,
além de assegurar o direito à indenização pelos danos materiais ou morais decorrentes da violação desses direitos. E também, da mesma forma, nós temos nos fundamentos da LGPD, no inciso 4º do artigo 2º, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, e os direitos do titular, que estão previstos no artigo 17 e alguns objetivos também no artigo 1º da LGPD, têm como seu fundamento principal esses direitos fundamentais de privacidade, liberdade e intimidade. E por último, há uma ação constitucional específica no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, para, em primeiro lugar, assegurar o conhecimento dos dados e informações relativos à pessoa natural constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e também para promover a retificação dos dados pessoais. Essa ação constitucional é o habeas data, como eu disse, tem fundamento no inciso 72 do artigo 5º da Constituição e é regulado pela Lei nº 9.507, de 97, que acrescenta também no seu objeto a possibilidade do uso do habeas data para a anotação nos assentamentos da pessoa interessada de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Em tese, o habeas data pode ser impetrado para a tutela dos direitos relacionados aos dados pessoais, especialmente com fundamento na autodeterminação informativa assegurada pelo inciso 2º do artigo 2º da LGPD. Mas esse meio processual ainda é muito pouco utilizado no Brasil e há uma interpretação restritiva ao seu uso nas decisões dos tribunais brasileiros. Como exemplo de admissibilidade do habeas data para acesso aos dados pessoais, nós temos o tema número 582, tema 582 da repercussão geral do STF, que tem a seguinte tese: o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. Existe então uma defesa, uma tendência de ampliação do uso do habeas data com a entrada em vigor da LGPD, mas nós já temos duas possibilidades, além da Lei 9.507, a Lei de Acesso à Informação também já contém vários dados que podem ser acessados em tese por meio do uso do habeas data, mas é uma ação pouco usada e também com o uso de técnicas processuais é possível, por meio de procedimento comum, se ingressar com ações com pedido de cumprimento de obrigação de fazer. Então encerramos esse primeiro episódio dessa série sobre LGPD e o Diálogo das Fontes e amanhã voltamos com mais um episódio no ValenteCast. Até lá!